Vamos falar desta mocinha que conta a seguinte situação. Namorado viciado em conteúdo Red Pill, né, o Red Pill. Ela fala o seguinte, ó, meu namorado tá viciado em conteúdo Red Pill e eu não sei mais o que fazer. Namoramos há 1 ano e meio e desde então ele tem esses hiperfocos malucos em que precisa saber muito sobre um assunto X, né, um assunto X, e dessa vez é o Red Pill. Ele passa o dia pesquisando sobre cabelo, mandíbula, músculos, como ganhar massa, como treinar a mandíbula. Ela fala, nem sabia que isso era possível. E tem uma tara enorme com o Henry Cavill. Depois, aliás, descobri que a maioria deles tem, né? Então, assim, isso por si só já faz muita gente questionar, né? Se esses caras realmente estão interessados na mulher que está do lado dele, né? Ou em outro homem. Mas, enfim. Ó, aí ele fala assim, ó, quando ele conta algo novo que descobriu pra mim, se eu acho estranho e discordo, ele logo se coloca superior a mim e manda você é muito inocente, isso é psicologicamente comprovado, com o fato de homens serem muito mais poderosos só por serem bonitos, bababá, né? O ponto é, hoje ele disse, mulheres precisam parar de encontrar o homem certo e tratá-los como lixo, e isso me acendeu um alerta enorme. Por fim, eu tenho medo do que isso tudo pode virar e medo do meu namorado virar um desses Red Pills, né? Então vamos ver a situação aqui, o que está acontecendo entre esses dois, para a gente entender um pouquinho melhor a situação. Então vamos lá, vamos colocar ela aqui do lado direito e ele no lado esquerdo do nosso jogo, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Então ela aqui, ó, nós temos 3 de copas, né? Depois no sentimental 10 de paus, atitude pendurado, né? Ele, a gente tem um 6 de espadas, olha, né? Vamos chamar a atenção aqui no mental. Sentimental, cavaleiro de ouros. Atitude, 4 de espadas. E aí, né, o resultado do jogo, um 5 de espadas, muito sinal de alerta aqui. E conselho para ela, a gente tem um 7 de copas, tá? Então vamos lá, olha só, vamos entender essa situação aqui na perspectiva do tarô, né, e ver como se conecta com o que ela falou, tá? Primeira coisa, né, vamos olhar para esse namorado, que é o foco da questão aqui. Me chama já a atenção de cara, né, que ele tem aqui no mental um 6 de espadas e na atitude, né, um 4 de espadas. E sem contar que o resultado do jogo é um 5 de espadas, né? Ou seja, 3 cartas de espada e não são 3 cartas simples, né? Não são 3 cartas tranquilas. Isso num jogo só, sendo que 2 delas têm a ver com uma única pessoa, isso já é um ponto muito preocupante, né? 6 de espadas aqui no mental é o pensamento de alguém que não quer estar na relação, né? Aquela pessoa que está querendo sair fora, aquela pessoa que está querendo, às vezes, fugir, né? Encontrar ali alguma desculpa, alguma situação para ela sair, né? Ou seja, no caso, ele não está muito afim, ele não está muito confortável dentro dessa relação, né? Para ele é uma coisa assim que já começa a sugar, já começa a oprimir, já começa a ficar uma coisa tensa, né? E aí você vai falar, opa, mas será que essa mulher é o mal em pessoa? Será que essa mulher é tão terrível assim? Se você olha aqui do lado direito, né, o lado dela, olha só, 3 de copas, um 10 de paus, né, e um pendurado. Não, ela não é uma pessoa ruim, né? Na verdade, sim, ela até, para a minha surpresa, né? Ela vê esse relacionamento com bons olhos, né? 3 de copas, ela tá confortável, ela tá otimista, né? Você vê até que no próprio texto dela, ela fala sobre isso. Claro que ela acha algumas coisas estranhas, mas ainda assim, muito do que ela fala aqui é uma coisa mais como uma preocupação, mas não é algo que ela tá levantando assim um alerta vermelho, né? Claro que ela tá um pouco desgastada, né? O 10 de paus aqui no sentimento é uma coisa que, sabe, você tem que fazer um esforço muito grande, até mesmo para conseguir lidar com certos aspectos do seu parceiro, e isso pode ser um pouco desolador em determinados momentos, né? Porque ela também, com esse pendurado aqui, ela tem um pouco de saudade de quem esse parceiro era
Antes de ele começar com essas ideias, né? Eu não sei quanto tempo faz que eles estão juntos, eu acho que ela não fala isso aqui no texto. Ah, não, 1 ano e meio, né? Então, quer dizer, já tem aí um tempinho. Mas o que eu quero dizer, né? Ela tem saudades de quem ele era no início dessa relação, né? Por causa desse pendurado aqui. Ela tem esperanças de que ele volte a ser quem ele é, né? E ela até procura focar em quem ele era de fato, porque ela já está desgastada, ela já está cansada com toda essa situação. Ela fica pensando, poxa, né, será que algum dia esse cara vai voltar a ser aquele por quem eu me apaixonei, né? Será que algum dia eu vou conseguir ter de volta esse cara que me conquistou? Mas aí, ao mesmo tempo, o que acontece? Ele, apesar de gostar dela, né, ele é um pouco mais frio, ele é um pouco mais distante, ele não tem um envolvimento emocional tão grande, né? Você vê que para ela o sentimento é o quê? Uma coisa de doação, uma coisa de entrega, uma coisa de que, poxa, né, se for necessário eu vou me esforçar aqui por nós dois, que é esse 10 de pausa aqui no coração dela. Mas ele não, ele é muito mais prático, né, com esse Cavaleiro de Ouros, essa coisa de tipo assim, ah, não, tudo bem, a gente vai aqui cumprir o protocolo social, né, a gente vai fazer aquilo que é necessário, mas é aquela coisa meio fria, né, meio distante, sabe, o tal do para inglês vir, né, temos o relacionamento aqui, a gente cumpre o nosso papel, cada um faz a parte que lhe cabe e ponto. Só que qual que é o problema? Ele tá meio pirando na batatinha, né, porque esse 6 de espadas aqui no mental, ele mostra o que? É uma situação de extrema desorientação, ou seja, espadas ele não sabe para onde ele vai, né? Ele não tem muita clareza do que ele quer. Ele sabe que, ó, da forma como tá aqui não tá legal, tá ruim, né? E aí ele tá procurando o quê? Subterfúgios, ele tá procurando uma rota de fuga, uma saída. Não necessariamente que ele vá sair desse relacionamento, perceba, mas a sensação dele é o que? Opa, eu não tô gostando disso que eu tô vivendo, sabe? Não está sendo legal. E com todos esses ideais, né, que ele está o tempo todo aqui procurando mais sobre aparência, sobre como ele deveria ser, como é um casal ideal. Eu não sei se você já viu um desse tipo de conteúdo, né, de Red Pill. Eu já vi para dar umas risadas, né, porque são umas coisas assim um pouco absurdas, né? Mas você vê, são homens que falam o tempo inteiro de outros homens, né? E por mais que eles não tenham atração sexual por esses homens, né? Porque eu não estou aqui necessariamente questionando a sexualidade de ninguém, mas você vê que eles têm uma espécie de obsessão. Parece aquelas crianças, né? Eu vejo isso muito na escola, que as crianças, os meninos, né, principalmente, em certa idade, eles têm vamos dizer assim, uma tendência muito grande a desenhar, né, pênis, a falar sobre pênis, a ter brincadeiras nesse sentido. E isso tem muito a ver com a descoberta da própria sexualidade, com a descoberta da própria masculinidade, né? Esse tipo de brincadeira não quer necessariamente dizer que o menino ele vai ser homossexual, mas ele tem essa coisa de tipo, o que é o masculino, o que isso representa na minha vida, né? Porque o pênis, queira ou não, é um símbolo de poder, né? E aí como é que isso se relaciona aqui quando a gente fala de adultos, né? Obviamente eles não vão ficar desenhando ou falando sobre pênis o tempo inteiro, mas tem essa coisa, né, de questionar e de discutir o que é masculinidade, o que é que representa o poder do homem, né? E eles vão muito mais para esse lado ali do físico, né, da forma como você se apresenta. Então por isso que tem essa coisa toda, você tem que cuidar do cabelo, tem que cuidar do rosto, e musculação e tal. Nada disso é necessariamente errado, mas a questão é que se foca muito na aparência, né, se foca muito na forma e se esquece um pouco o conteúdo. Ou seja, ele tá nessa busca, né, com esses 6 de espadas. Ele tá numa coisa tipo assim, opa, eu não tô numa situação em que eu me sinto homem o suficiente, que eu não sinto que eu tô sendo capaz, né, de ter essa posição social. E aí ele tá o quê? Buscando desesperadamente alguma coisa que traga para ele essa clareza, né? Ao mesmo tempo, olha só como é que ele está aqui, né, dentro desse relacionamento, extremamente frio, extremamente distante, né? O 4 de espadas, né? Fala sobre essa frieza, essa indisponibilidade para a parceira, ou seja, ele está muito mais aqui tentando encontrar um rumo, né, nesses 6 de espadas aqui no mental dele, e com uma certa frieza que é típica do Cavaleiro de Ouros, mas com ela, olha só, né, o que é atitude barra sexual aqui? 4 de espadas, ou seja, tem um distanciamento, tem uma coisa, ó, eu cá, você lá, né? E ela, ao mesmo tempo, tá ali totalmente
disponível, né? Porque o pendurado, ele fica ali meio que tipo assim, ó, sabe, me dá atenção, me dá um pouco de valor, volte a ser aquele por quem eu me interessei, por quem eu me apaixonei. Então, fica ela ali meio que com um boquinha, né? Pedindo por atenção, sonhando com uma coisa que não existe mais, e ele totalmente indisponível, totalmente frio, na dele, sabe? Então, é uma situação muito ruim e a gente vê que isso desemboca, né, onde aqui no 5 de espadas, ou seja, esse aí é o resultado. É isso o que acontece com eles aí, né, nos próximos dias, nas próximas semanas. E o que é 5 de espadas? É uma situação aqui de uma degradação moral muito grande, que já meio que está acontecendo, né? Por quê? Ela tá ali desesperada por atenção, desesperada porque, afinal de contas, né, eu preciso de que esse homem olhe para mim, ele para de ficar pesquisando sobre esses homens todos aí, o que é o comportamento, qual que é o padrão de beleza, e olhe para mim, né? Ao mesmo tempo em que ele tá o quê? Cagando para ela, certo? Ou seja, aí que tá essa indignidade, né, que o 5 de espadas expressa também. A gente não pode falar de violência física aqui, tá? Que seria uma situação cabível para o 5 de espadas, mas nesse caso não, porque primeiro ele está desorientado, né? Só que no campo prático, que é a atitude dele aqui, 4 espadas ele não tem a capacidade de machucar ninguém, né? Porque a pessoa não tem forças nem para fazer as próprias coisas, mal para conseguir caminhar, né? Claro que eu estou falando aqui no sentido figurado, mas ou seja, isso aqui não levanta a mão para ninguém, né? Ela também com 5 de, aliás, desculpa, com um pendurado aqui, no máximo que vai fazer é o quê? É dar uma cobrada, né? Mas como ela tá com o mental aqui muito tranquila, né? Ela está bem otimista até, o que acaba configurando isso aqui? Numa espécie de relação em que ela fica o tempo todo ali solicitando dele que dê atenção, que dê carinho, e ele está totalmente indisponível, né? Você pode dizer aqui que ela faz meio que sexo, né, por compaixão, ou seja, uma coisa meio assim, porque meio que tentando resgatar aquele cara com quem ela se envolveu antigamente, né? Que é ele lá 1 ano e meio atrás. E ele, assim, sem condições, né? Eu poderia até dizer aqui que tem uma certa indisponibilidade sexual, né? Porque o 4 de espadas ele está em coma, certo? Ou seja, esse cara aqui realmente não está comparecendo, porque ele está muito mais interessado em procurar, né, sobre o Henry Cavill do que em olhar para a própria namorada, né? E aí, quando a gente tem aqui o conselho, né, esse 7 de copas, o que 7 de copas fala? É para sair um pouco desse mundo da lua, né? Sair um pouco dessa coisa da fantasia. No caso, para ela seria esse conselho, né? Ou seja, foca mais nas coisas que você pode de fato controlar. Não fique olhando tipo a glória do passado, né? Porque o 7 de copas ele tem muito essa coisa de olhar o que foi lá atrás, e aí às vezes, né, tem muito a ver nesse sentido com o que é o pendurado, aquela forma como ela está agindo, e você deixa de focar numa perspectiva mais prática, sabe? Ou seja, precisa deixar de sonhar, precisa, né, deixar de achar que está tudo bem, precisa deixar de se doar demais e procurar ter uma perspectiva um pouco mais prática, né? Quando a gente olha os comentários aqui, ó, né, o pessoal falando bom término, sinceramente, né, não entendo muito de Red Pill, mas eu tô assustado, e aí o cara falando, tipo, né, uma red flag gigantesca, ou seja, tem realmente muita coisa complicada acontecendo aqui, né? E ela falou, tipo assim, ó, os comentários estão me deixando mais assustado do que eu já estava, né? Assustada tanto, eu não acredito, sabe? Claro que ela tem uma preocupação, mas é igual eu falei, é muito mais por sentir que ela tá perdendo ele, né, do que de fato porque ele tá tendo algum comportamento ali que seja agressivo e tal. Mas muita gente aqui falou justamente disso, sabe? E eu sinceramente concordo, né? Não vale muito a pena você ficar, às vezes, focando numa pessoa, seja um homem, seja uma mulher, que está muito mais interessada, né, em ficar nessa coisa de, eu quero melhorar minha aparência, eu quero, sabe, ser uma pessoa mais atraente. É claro, né, tipo, é ótimo você, mulher, você ter um parceiro homem que quer ser mais atraente para você, né, mas ó, muita gente falando, ó, fuja. E aí, o que acontece? Mas se você tá com um homem em que ele tá muito preocupado em ficar se olhando no espelho o tempo todo, em estar tá ali vendo, sabe? Essas preocupações assim, será que, né? Eu tenho essa linha de expressão, será que a minha linha da barba tá bonitinha? Será que o meu cabelo tá muito assim? Cuidado, tá? Porque um cara que se olha demais, ele não tem o olhar para você,
sabe? E dentro do relacionamento a gente tem que ter essa capacidade de olhar para o outro. Isso vale para tudo, né? Mas assim, eu acho que o homem ele tem que ter mais ainda essa praticidade, no sentido de que, tipo assim, olha, eu não vou ficar preocupado aqui, porque, né, se eu tô meio flácido, se eu tô um pouco barrigudo, se eu tô com linha de expressão, com cabelo branco, isso é importante, né? A gente cuidar, a gente querer ter uma boa aparência, com certeza. Mas quanto mais o cara olha para si mesmo, menos ele olha para você, tá bom? Então é isso que eu queria dizer. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e a gente se vê numa próxima.